Você já ouviu falar das profecias de Nossa Senhora de La Salette sobre o fim dos tempos? Algumas profecias já aconteceram e outras ainda estão por acontecer. Saiba mais sobre as profecias agora no programa Apostolado na TV. As profecias de Nossa Senhora de La Salette estão divididas em 3 partes. As profecias que já aconteceram, as profecias que estão acontecendo agora e as profecias que ainda vão acontecer. São um alerta para nós. Deus está descontente com a humanidade e vai fazer justiça. Veja agora a aparição de La Salette e as terríveis profecias de Nossa Senhora. França, 19 de setembro de 1846. 2 crianças, Melanie e Maxime, estão cuidando do gado e, de repente, eles veem uma bela senhora sentada e chorando. Era Nossa Senhora que veio revelar ao mundo as profecias por meio daquelas 2 crianças. Nossa Senhora trazia um crucifixo no pescoço e o crucifixo tinha um martelo numa ponta e uma torquês na outra ponta. O martelo simboliza as pessoas más que com seus pecados continuam pregando Jesus à cruz todos os dias. A torquês simboliza as pessoas que com suas orações e obras de caridade tentam despregar Jesus da cruz. Nossa Senhora estava triste e chorava. Ela chorava pelos nossos pecados contra Jesus. Então, Nossa Senhora disse assim: se o povo não se converter, não posso continuar impedindo o braço de meu filho de fazer a justiça, golpeando fortemente a humanidade. Saibam que o braço dele é pesado e enérgico e não posso mais segurá-lo. Ela falou sobre o trabalho aos domingos. Há muito tempo sofro por causa do triste comportamento humano. Para que não sejam abandonados pelo meu filho, sou obrigada a rezar constantemente, sem cessar. Mas vocês não se emendam. Ele lhes deu 6 dias para trabalhar e reservou o 7º dia para ele, para vocês lhe darem a necessária e devida atenção. Porém, vocês não querem se dedicar a Deus. Isso torna cada vez mais pesado o braço do meu filho. Nossa Senhora também nos advertiu para não usar o santo nome de Deus em vão e parar de culpar a Deus por tudo que dá errado na nossa vida. A seguir, Nossa Senhora previu que haveria grande fome e mortes se as pessoas não se convertessem. Isso realmente aconteceu logo depois da aparição de Nossa Senhora em La Salette. Então, Nossa Senhora revelou um segredo às crianças, as profecias de La Salette. Ela falou dos pecados do clero. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificaram de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer
a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Ela também falou dos demônios e a falta de fé. Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros e a má cultura. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Isso já está acontecendo. Muitos livros e músicas falam contra Deus. Muitas TVs e sites falam contra Deus e a favor do mal. Existem várias igrejas satânicas espalhando o culto ao demônio por vários lugares do mundo. O relativismo e a desordem. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e toda justiça serão pisadas. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Governantes contra Deus. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo: abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Isso também já está acontecendo. Em muitos países, os crucifixos são proibidos e igrejas são fechadas. Muitas escolas falam contra Deus e contra a igreja. E muitas aulas de religião falam e ensinam sobre várias religiões e seitas, menos sobre a religião católica. Abominação dos lugares santos. Se verá a abominação nos lugares santos, que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A falsa paz. Haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. A última guerra. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do Anticristo, cujo objetivo será o mesmo, e serão os únicos a governarem o mundo. Os verdadeiros fiéis. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas, até que atinjam a plenitude da idade. Agora, Nossa Senhora faz uma advertência a todo mundo. Tremei, ó terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Mudanças na natureza. As estações mudarão,
A terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares. A lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas e cidades. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. O apelo de Nossa Senhora. Eu dirijo um apelo urgente à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contando que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. Estamos chegando ao final das profecias de Nossa Senhora de La Salette. Agora, ela nos conta como será o fim dos tempos. Ai dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Se ouvirão vozes pelos ares, os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado, a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo ser o salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo e cairá. E a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre com todos os seus nos despenhadeiros eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Por isso, reze o terço todos os dias, estude o Evangelho e coloque em prática. Faça jejum e penitência pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Vá à missa e confesse sempre. Peça a graça da conversão ao Senhor. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós.